resolvendo esse exercício. Vou fazer um diagrama P por V, tá? É melhor a gente começar assim. Então, eu vou desenhar aqui pressão e volume. O sistema vai do estado A, com temperatura TA, até o estado B, com temperatura TV, tendo expansão isobárica. Então, olha só, é uma expansão. Então, ele vai sair desse ponto A, eu vou botar aqui VA, e aqui é PA. E vai até um ponto B, VB. Então, isso aqui é o processo termodinâmico. Tá? Ele vai de A para B por uma expansão isobárica, uma expansão a pressão constante. Eu sei que a capacidade térmica é a pressão constante, menos a capacidade térmica volume constante, 8,27 Joule por Kelvin. E o sistema absorve calor de 4, kJ. Então, calor, a pressão constante, tá? Então, veja que é um calor trocado a pressão constante. O calor depende do processo, o trabalho depende do processo. Então, seria volume constante a pressão constante, tá? E eu quero saber a variação da energia interna, eu quero saber ΔU, quanto vale, ok? Pergunto para vocês, nesse problema, a temperatura vai aumentar ou diminuir? A pressão está constante agora, tá? Será que a temperatura aumenta ou diminui? Pelo desenho eu já sei dizer se aumenta ou diminui, tá? O que vocês acham que acontece com a temperatura? Aumenta ou diminui? Aumenta. Viu, Felipe? Viu? A temperatura vai aumentar. Então, veja, por que eu sei que aumenta? Se aqui é um diagrama P por V, as minhas isotermas estão aqui, ó. Isso aqui é uma isoterma, isso aqui é uma isoterma, essa aqui é uma isoterma. Então, quanto mais afastado eu estiver aqui do eixo principal, né? Quanto mais eu me afastar, maior a temperatura, tá? Então, aqui a temperatura vai ser maior, tá? No ponto B, a temperatura em B vai ser maior que a temperatura em A, tá? Cuidado que ele diz que ele, na verdade, não perde, ele absorve, o sistema absorve calor, né? Ó, estou sublinhando lá no enunciado, ok? Então, a quantidade de calor entra no sistema, tá? Ok? A pressão constante. Então, vou lá escrevendo a segunda lei da termodinâmica. Eu posso escrever o seguinte. Vou pegar aqui. Vou partir aqui da primeira lei, tá? Essa aqui. Então, olha só. Variação da energia interna, eu posso escrever como CV ΔT. Tá? Energia interna é sempre CV ΔT. Que é igual... Nesse caso aqui, o calor é trocado a pressão constante. Então, nesse caso, o calor, tá, é CP ΔT. Tá ok? E menos o trabalho, né? Menos o trabalho aqui. O trabalho de A para B. Ok? Eu posso calcular agora esse trabalho aqui. Tá? Então, o trabalho de A para B vai ficar igual a CP ΔT menos CV ΔT. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Trabalho passei para o outro lado, CP ΔT manteve e CV foi para o outro lado, sinal negativo. Então está correto. Eu costumo errar essas coisinhas, tá? Então fiquem atentos aí. Trabalho de A para B, então vai ser igual a CP menos CV vezes a variação de temperatura, ou seja, a temperatura em B menos a temperatura em A, que são dados do problema, tá? TA e TB são dados aqui, ó. TA está aqui e TB está aqui. Então, a temperatura aumenta, ok? Estava no próprio enunciado. Então, trabalho de A para B. O CP menos CV é dado, vale 8,27 Joule por Kelvin, vezes TB menos TA, 381,5 menos
279,2. Então, eu trabalho aqui de A para B, tá? Deixa eu fazer aqui. Isso eu estou calculando só o trabalho, tá? Ele quer a variação da energia interna. Só calcular aqui na calculadora. Então, 8,27 que multiplica 381,5 menos 279,2. 846,021 joules. A temperatura está em Kelvin, então o resultado aqui vai ficar joule Kelvin vezes Kelvin. Então, esse é o trabalho. Agora, qual é a variação da energia interna? Eu uso lá a primeira lei, tá? Delta U é igual a Q menos trabalho. Ele absorve calor, calor entra no sistema, então o calor é positivo. Então, delta U, esse calor, ele é dado 4 vezes 10 ao cubo joules, menos o trabalho que eu acabei de encontrar aqui, 846,021 joules. Então, delta U é 4.000 menos isso aqui, menos o trabalho que eu achei. Então, deixa eu voltar aqui. 4.000 menos 3.153. 3.153,98 joules. Então, a variação da energia interna, 3,1 vezes 10 ao cubo joules. 3,2, né? Arredondando, na verdade, 3,2. Porque 153 aqui. 53 vai ficar um número maior que 1, 3,2. Então, aqui a resposta é a letra C. 3,2 vezes 10 ao cubo joules, tá? Então, exercício simples, tá? Mas que requer um pouco de atenção com essa questão de sinais. O calor entra positivo. Esse trabalho aqui é positivo, tá? Porque é o trabalho realizado pelo gás. Então, o trabalho realizado pelo gás é positivo na expansão, tá? Veja que pelo gás, eu friso isso porque é importante, é PdV. Então, esse aqui é o trabalho realizado pelo gás. Então, dV é positivo, porque é uma expansão, então o volume aumenta, a pressão é positiva, então o trabalho é positivo, eu achei o resultado positivo do trabalho, então está correto, tá? Então, tá aí esse exercício resolvido.